Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei eu de Abraão o que eu estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Versículo 20. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão se aproximou dele e disse: Senhor, exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a ele. Ok? Mas Abraão tornou a falar: sei que já foi muito ousado. Olha só o que está acontecendo aqui. Abraão está tentando segurar a onda para que Deus não destrua Sodoma e Gomorra, porque ele está preocupado com quem? Com as pessoas. Com as pessoas? Boas. Com as pessoas boas, mas em especial quem? É o sobrinho dele? O sobrinho dele que está lá dentro. Os anjos estão falando assim: a gente vai destruir Sodoma. Abraão está: Senhor, pega leve. E se tiver justo lá dentro, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Vocês estão entendendo, né? Mas na verdade ele está pensando muito no sobrinho, na família dele que está lá, ok? E aí ele começa a perguntar para Deus, assim, ele começa a ser ousado com Deus. Porque se Deus falou que vai destruir, então por que adianta eu tentar fazer a cabeça de Deus para que Deus faça o contrário? Mas a gente pode conversar com Deus. Quantos creem nisso? Amém. Deus não é um Deus totalitário, eu vou acabar com tudo, não. Deus escuta você. Fala para mim, eu quero escutar o teu argumento. Eu quero escutar o que você tem no coração. E às vezes Deus está esperando isso da gente, não é? Muito bem. Amém? Então vai pegando o quadro, porque essa mensagem é legal demais para nós hoje, ok? Mas Abraão tornou a falar para Deus, versículo 27. Sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim eu pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? A família de Jó era 4. Ele está tentando chegar num ponto, entendeu? Ok. Disse ele: se eu encontrar ali 45, não destruirei. E ele pergunta de novo. Ele pergunta: mas Senhor, e se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40 não destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor. Olha como que Deus é paciente, né? Qualquer ser humano já fala: rapaz, para com essa perguntação, eu vou acabar e pronto, né? Não te ires, Senhor, mas me permite falar: e se apenas 30 justos forem encontrados ali? Interessante como que Deus responde com paciência. Ele respondeu: se eu encontrar 30, não destruirei. A gente faz uma ideia errada de Deus, né? A ideia de que Deus é um Deus que não escuta a nossa voz, que não está escutando os nossos argumentos, que não escuta a nossa dor, que não escuta a nossa perplexidade. Perplexidade significa quando você não entende nada. Você fala: pô, Senhor, não estou entendendo nada. Deus é um Deus amigo seu. Há momentos em que você não vai entender nada, mas você tem pelo menos o direito de filho de Deus de chegar para ele e falar assim: tá bom, Senhor, se o Senhor não me revelar as coisas que estão acontecendo, pelo menos esteja comigo
para que a tua graça vá me revelando aos poucos os passos que eu devo dar no caminho que está escuro. E Deus é bom, fala, ok, gostei da tua oração. Você não vai ter o quadro todo revelado, mas eu vou te revelando pedaços por pedaços. Amém? Glória ao nome do Senhor por isso. Ok. Prosseguiu Abraão, agora que já fui tão ousado demais falando ao Senhor, eu vou botar a cereja no bolo, vamos dizer assim. Já fui ousado demais, então deixa eu perguntar mais uma vezinha ainda. Olha só. E se apenas 20 forem encontrados ali? Deus respondeu, por amor aos 20, não destruirei Sodoma. Olha a paciência de Deus. Então Abraão disse ainda, não te ires, Senhor, mas me permite falar só mais essa vez, só mais esta. E se apenas 10 forem encontrados? O que Deus responde? Por amor aos 10, não destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu. Sinal que Abraão parou de perguntar, né? Aí, capítulo 19. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Eu quero que vocês analisem esse quadro, como que essa cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade maligna. A mentalidade do povo era podre. Presta atenção no que vai acontecer aqui. Os 2 anjos que apareceram em Sodoma não eram anjos com asa. Vocês sabem disso. Eram 2... Eles apareciam na forma humana, com forma de homem, com a roupa da época, entendeu? Esse é o quadro que você tem que entender aqui. Os 2 anjos vão para Sodoma e Gomorra e chegam lá de noite, diz o texto aqui em 19. E Ló, o sobrinho de Abraão, estava sentado na porta da cidade. Prostrou-se o rosto em terra e foi recebê-los. E disse, meus senhores, por favor, me acompanhe à casa do meu servo, que é minha casa. Lá poderão lavar os pés, que era um costume da época. Vão poder passar a noite e pela manhã vocês sigam o caminho. Existia esse costume da hospitalidade no Oriente Antigo. Ok? Não passaremos a noite... Eles responderam, não, nós passaremos a noite na praça. Responderam, mas ele insistiu. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Note que esses anjos, na forma humana, comem, lembra que eu falei? Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens da cidade, de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa de Ló, chamaram Ló e lhe disseram assim, onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os para nós aqui fora, para que nós tenhamos relações sexuais com eles. Credo? Está aqui no texto. Em algumas passagens está, para que o conheçamos, mas essa palavra conhecer em hebraico é ter relação sexual. Os caras eram totalmente pervertidos. A tradução diz abusemos deles. Para que abusemos deles. Certo? Então preste atenção que Deus estava para destruir essa cidade porque o negócio lá estava feio demais. E não está muito diferente de hoje em dia. Ok? Ok. Versículo 6. Ló saiu da casa e fechou a porta atrás de si. Imagina a cena. A almarada está aqui, os anjos estão dentro. Ele fecha a porta e fala assim, não, meus amigos, não faça essa perversidade. Olha, eu tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que vocês bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Ló era um cara justo, era um crente em Deus. Ele também tinha essa percepção de que esses caras não eram caras comuns. Lembram que Abraão teve essa percepção? Eles gritaram, sai da frente. Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos a você o pior do que a eles. Note que os caras não estão querendo mulher, estão querendo macho. O cara ofereceu 2 filhas virgens para eles. Ok? Onde é que está o versículo? Então empurraram Ló. 9. Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló,
puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Esses caras tinham um poder sobrenatural neles. Eles cegaram todos os homens que estavam lá fora. Os caras ficaram cegos. Ok? Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genro, filho, filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Versículo 14. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensavam que ele estava brincando. Muita gente não acredita quando os homens de Deus falam: ah, esse cara está zoando, está brincando. Tá doido. Está doido. Ok? Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Mas Ló ficou hesitando. Hesitando significa, ele ficou parado, pensando: vou ou não vou? Ok? Os homens o agarraram pela mão, como também a mulher dele e suas filhas, e os tiraram dali à força. E os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à tua vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e eu morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá eu estarei salvo. Está bem, responderam eles. Também lhe atenderei este pedido: não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Note como que Deus tem cuidado com os seus filhos. Deus não executa um mal até que você esteja seguro para que ele execute aquele mal. Ok? Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, como todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló fez o quê? Olhou para trás. Qual tinha sido a ordem do anjo? Não olhe para trás. Não olhem para trás. Ok, muito bem. E no versículo 26 diz: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal, numa estátua de sal. Ok? Ainda bem que a Argentina aqui fala português, está compreendendo tudo. Ok? Versículo 27. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Amém? Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas. Abre sua Bíblia lá no livro de Lucas. Capítulo 17, versículo 32. Lucas, Evangelho de Lucas 17, capítulo 17, versículo 32. Quem achou? Todo mundo achou? Aqui é Jesus falando. Sabe quantos anos depois disso? Quase 2000 anos depois. Jesus está relembrando um fato, está ensinando algo para os seus discípulos aqui nesse texto. Está dizendo assim: vai acontecer uma catástrofe em Jerusalém dentro de pouco tempo. E aconteceu mesmo, no ano 70 depois de Cristo. Okay? Quando o imperador Tito, o imperador romano, destruiu a cidade de Jerusalém e todos os judeus tiveram que fugir da cidade. E Jesus já estava profetizando isso para os judeus, para os seus discípulos, dizendo assim: quando acontecer isso, de Jerusalém ser destruída,
fujam para as montanhas, não olhem para trás. Aí, no versículo 32, Jesus diz uma frase para os seus discípulos. Qual é a frase? Lembrai-vos da mulher de Ló. Ok? Muito bem. Então vamos pensar o seguinte. Vocês se lembram, a semana passada eu falei para vocês que 3 homens tinham chegado a Abraão, que eram 3 anjos, três entes espirituais, mas em forma humana. Eram 3. E vocês lembram que desceram para Sodoma e Gomorra apenas 2. Sim ou não? Ficou um com Abraão. Esse um que ficou com Abraão, provavelmente, de acordo com os estudiosos da palavra de Deus, era o Jesus que aparecia no Antigo Testamento em forma humana. Era uma teofania, que a palavra teofania significa aparecimento de Deus. Theos, fania. Theo é Deus, fania é aparição. Esse Jesus que ficou com Abraão, ficou explicando as coisas para ele. Eu vou destruir Sodoma e tal. E ele, pelo amor de Deus, se houvesse, só tentou persuadir Deus. Lembra que vocês acabaram de ler aqui? Enquanto isso, os 2 anjos estão descendo para Sodoma. Certo? Note que se Deus... Isso aqui é só uma observação legal para você entender como que o reino de Deus funciona. Vamos supor que Abraão tivesse convencido Deus a não destruir Sodoma, mas os anjos já tinham partido. Sim ou não? Aí, o Deus que estava com Abraão, disse, é verdade, não vou mais destruir Sodoma, mas os caras já estavam longe. Qual é o método de comunicação que eles usariam para os caras lá? Um celular? Ou não destrói, não? Michele, você que é sempre atenta, como é que resolveria essa parada? Uma ordem espiritual? Exatamente. Eles não precisam de telecomunicação. O Deus comunica-se de maneira espiritual. Muito bem. Gold plaque. Ok? Muito bem. Os 3 homens foram, os 2 vão para Sodoma, e Deus fala assim para Abraão, eu não esconderei nada do que eu vou fazer do meu servo Abraão. Isso aqui é uma coisa maravilhosa para a nossa vida. Aqueles que não são de Deus, não têm contato com as realidades do reino de Deus, Deus não revela coisas a essas pessoas de fora. Mas a palavra de Deus diz no Salmo 25, versículo 14, o seguinte, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E temer aqui não é ter medo, ok? É aqueles que têm intimidade com Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Deus dará a conhecer a sua aliança. Deus quer fazer você conhecer coisas que Ele está planejando ao seu respeito e a respeito do mundo ao seu redor. E Ele não revela aos incrédulos, Ele revela aos crentes em Jesus Cristo. Amém. Ele revela àqueles que têm o Espírito de Deus neles, vocês. Amém? Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Jó. Hoje eu quero falar sobre... Hã? De Ló, desculpa. Eu falei do quê? Jó? Não, a mulher de Jó também era problemática. Né? Era um outro problema. Agora, hoje eu quero falar sobre o seguinte assunto. O poder do apego. Amém? O poder do apego. Os efeitos de a gente se apegar a coisas ou a pessoas erradas. Ou a valores maus. Por quê? Porque o reino de Deus, ele lida com 3 tipos de valores para nós. Valores legítimos, valores errados e valores convenientes. Um bom professor tem que fazer você repetir pelo menos uma vez o que ele está falando. Eu vou repetir com você. Quais são os valores que Deus lida conosco? Valores legítimos, errados e convenientes. Uma vez mais. Legítimos, errados e convenientes. O que significa isso? Legítimos, valores legítimos, é tudo aquilo que é natural e que não muda a nossa natureza do jeito que ela é. Isso é legítimo e bom. Ok? Tudo que é bom e não me muda, não muda a natureza humana. Se eu sou homem, eu permaneço homem, eu não viro mulher. Então é algo legítimo, é bom, não muda a natureza humana. De bom para mal, isso é legítimo, eu posso usar.
Então, o valor legítimo é um valor que está na natureza, que é bom para todo mundo, que não altera a natureza de ninguém, que não faz mal ao ser humano de espécie alguma e que agrada a Deus. Isso é legítimo. Ok? O legítimo é bom, mas pode ser deixado de lado quando um outro valor é superior ao legítimo. Vocês vão entender já já o que eu estou dizendo. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que casamento é algo legítimo. É bom para nós. Deus criou o casamento. Deus criou Adão e Eva, e não Adão e Ivo. Entenderam? Então veja, o casamento foi criado por Deus, é bom, é legítimo. Mas Paulo falou o seguinte, por causa do reino de Deus, muitos deixam de se casar para se aplicar 100% ao reino de Deus. Então é algo legítimo, mas esse chegou a um valor superior para certas pessoas, e as pessoas, algumas pessoas, não todas, certo? Fala assim, não, o reino de Deus é tão superior na minha visão que eu vou me dedicar 100% ao reino e eu vou deixar uma coisa legítima que todo mundo pode usar e valer-se para me aplicar inteiramente a algo maior do que o legítimo. Foi claro ou não? Muito bem. Valores errados, o que são? São valores errados não são legítimos. Valores errados não são legítimos. Por quê? Porque contrariam a vontade de Deus. Tudo o que contraria a vontade de Deus pode ser legítimo, mas passa a ser errado. Porque está contrariando a vontade de Deus naquele momento. E tudo que contraria a vontade de Deus é errado sempre, em qualquer instância, porque Deus está sempre certo. Eu quero dar uma notícia para vocês nessa manhã. Deus está sempre certo. Amém. Só existe um Deus e nós não somos ele. Ok? Deus está sempre certo. A gente tem sérios problemas com o ser humano que quer sempre ser o certão, né? Mas quando chega em Deus, não tem jeito. Ele está sempre certo. Tá legal? Não adianta discutir. Ele está certo. Ele é a fonte da certeza. Quem se desviou fomos nós. Então a gente tem que se acertar com o prumo, que é Deus. Quem pode abaixar um pouquinho aquilo lá? Mateus, abaixa um pouquinho o heater, please. Senão a gente já vai torrar aqui. Vai virar o pão. Como é que chama aquele pão que Abraão fez? Eu que levantei, porque estava no fio do cão. Agora tá bom? Tá bom agora? Agora tá bom, agora pode baixar. Ok. Esquentou um pouquinho. Ok, pessoal. Então, presta atenção. Nós temos, o reino de Deus lida com 3 valores para nós. Valores legítimos, valores errados e valores convenientes. O que são os valores convenientes? São valores que, além de legítimos, são acertados nas nossas escolhas. Espera aí, pastor, vamos pensar filosoficamente. Porque uma coisa pode ser legítima, mas eu posso escolher diferente daquilo que é bom para mim. Então eu vou explicar para você. Paulo disse assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Tudo é lícito. Eu posso fazer todas as coisas, mas como cristão, eu começo a ter cuidado, porque isso não convém para mim. Eu posso fazer, mas não devo, entenderam? Eu posso beber vinho? Posso. Mas se eu beber de um jeito errado e escandalizar alguém porque eu sou crente, não é conveniente, porque eu estou lidando com um Deus que está falando, não faça isso. Vocês entenderam esse valor? Quando Deus diz assim, cuidado para que o teu irmão não se escandalize, agora não sou só eu. Agora eu dependo de uma visão divina para saber se algo legítimo pode ser conveniente ou inconveniente. Tudo bem. Então a gente vai percebendo, né? A gente vai percebendo o seguinte, que na vida nós temos diretrizes de Jesus para nós. Escolhas entre o legítimo, o errado e o conveniente. E Jesus aqui em Lucas nos adverte o seguinte, lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? O que é que existe de importante na mulher de Ló que Jesus nos mande lembrar dela? Ela desobedeceu a ordem? Ele nos manda lembrar dela como bom exemplo ou como um exemplo a ser evitado? Muito bem. O texto de Gênesis que a gente leu nos diz que os anjos deram instruções a Ló e a sua família. Certo?
eles deviam sair o mais rápido de Sodoma e não deviam olhar para trás. Essa foi a ordem que eles deram. O ensino de Jesus, então, é o seguinte: existem coisas na vida que precisam ser abandonadas em prol da nossa salvação. Porque salvação, queridos, não é apenas ir para o céu, como muita gente pensa. Ir para o céu é apenas um estágio da salvação. Salvação é um negócio muito amplo. E começa onde? Aqui. Aqui em Las Vegas. Yes! Salvação o que é? Salvação é viver na terra sem estar amarrado nas cadeias da alma. Isso é salvação. Tem muita gente que está vivendo, mas está morto por causa das amarras do pecado e da malignidade na alma. Ok? Então salvação não é apenas morrer e ir para as ruas celestiais. Salvação é a gente ser desamarrado, desatado de tudo aquilo que é mal e que não me permite experimentar aquilo que é legítimo e conveniente. Eu só consigo experimentar o que é mal. Isso é perdição. Eu não consigo o bom e o conveniente. Eu sempre escolho o que é mal. Constantemente. A minha escolha é má. Isso não é salvação. Então a gente percebe que Ló e sua família, eles foram morar em Sodoma e Gomorra. Vocês lembram muito bem disso. Por escolha pessoal de Ló. E quando eles chegaram lá, eles começaram a criar raízes na cidade. Na cultura da cidade. Ló era justo. É o equivalente a dizer que Jó era um crente verdadeiro em Deus. Ele era um crente de verdade. Abraão tenta convencer Deus a não destruir Sodoma porque ele pensava em Ló. Deus não poupou a cidade, mas poupou Ló e a sua família. Sim ou não? Irmãos, Deus sempre vê a diferença entre um justo e um injusto. Não se engane. Não se engane. Você fala, pô, Senhor, eu estou andando com o Senhor, eu estou sofrendo. Olha aí, o injusto está andando de BMW, eu estou aqui servindo o Senhor, esse fusquinha velho. Ou a pé, né? Ó, a pé. Às vezes você fica pensando, existe uma injustiça na vida. Eu e a Alice estamos conversando com uma menina de rua. Essa moça, ela tem 22 anos. E ela vive pedindo dinheiro na frente do Smith, no mercado que tem aqui. E a Alice sentiu muita comoção por ela. A gente está tentando evangelizar, trazer para Jesus. Mas a gente percebe que é a mente dela, quando eu falo assim para ela, filha, Deus te ama. Eu falei para ela ontem. Essa voz, essa minha frase, Deus te ama, nos ouvidos dela, não faz muito sentido. Porque dentro dela ela pensa assim, se Deus me ama, eu não estaria aqui do jeito que eu estou. Não é justo que eu tenha uma vida como eu tenho. Então a pessoa, ela está olhando Deus pelo espelho da sua própria experiência. Ela desconhece que existe Satanás. Ela desconhece que existem caminhos malignos que os pais tomaram. As escolhas dos pais, eu perguntei para ela, como foram seus pais? E ela me falou que morreram de overdose, que os pais eram maus, que o pai bebia demais. Existe todo um desdobramento maligno na vida humana que Deus está querendo sacar as pessoas para fora disso. E ela não entende isso. Quando eu falo, Deus te ama, aquilo ainda não entra na esponja dela, na alma dela. Mas eu vou dizer para ela... É interessante porque às vezes a gente olha a vida de outra pessoa, a gente pensa assim, nossa, ela é tão bem sucedida, ela tem tudo na vida, e eu que sou crente, não. Pois é, mas a verdade é que Deus vê a diferença entre o justo e o injusto, e o que Deus está esperando de nós é que a gente aprenda a interagir de maneira correta com o reino de Deus, para que Ele nos dê o progresso que a gente está faltando na nossa vida. O problema não é Deus, o problema está em nós. E nós estamos aqui para ensinar vocês o caminho do sucesso com Deus. Ok? Mas apesar de ser crente, Ló se torna aderente. O que significa isso? Aderente à cultura, ao convívio social e dependente financeiro da cidade. Agora ele está numa enrascada, porque ele cria raízes num ambiente maligno. Irmãos, você pode ser crente em Jesus, mas se você começar a criar raízes num ambiente mau, você começa a ser dividido entre o reino de Deus que está dentro de você e o reino maligno que está fora de você, e você está amarrado fora. Eu quero servir a Deus, mas agora eu comprei esta casa em Sodoma. Eu mobiliei a casa, eu gastei dinheiro nela, eu montei uma empresa lucrativa aqui.
Os meus filhos estão nas melhores escolas de Sodoma e Gomorra. A vida está girando bem. Mas a vida está girando bem num eixo mau. Existem muitas vidas como a de Ló, hoje em dia. Deus quer destruir em nossas vidas, irmãos, os laços com as nossas Sodomas particulares. Principalmente acontece com amizade errada, Amizades erradas, principalmente. né? Que acaba te levando a fazer as coisas É. erradas que eles fazem. Exatamente. Você vê no ambiente deles. Nós estamos num ambiente em que a gente pode escolher romper os laços com Sodoma ou continuar com os laços com eles, ok? O que é Sodoma para nós? Qualquer ambiente que nos traga dependência a valores maus, não legítimos e nem convenientes. Isso é Sodoma para nós, aqui em Las Vegas. Tem muito. Qualquer ambiente que nos traga dependência a valores maus, não legítimos e nem convenientes para nós. O reino de Deus chega com uma disciplina de radicalidade. Jesus disse assim: se o teu olho esquerdo te escandaliza, arranca-o e joga fora. Isso é radical. Jesus não tem meio termo com Jesus Cristo. Ele diz assim: aquele que ama pai, mãe, marido, mulher mais do que a mim, não é digno de mim. Mas não é bom amar marido, pai, mãe? É bom. Mas quando chega Jesus, todos esses valores humanos e amores humanos são relativizados pelo absoluto que é Jesus e Deus em nossas vidas. Amém. Amém? Eu amo minha esposa, mas se eu amá-la mais do que a Deus, eu estou tendo um sério probleminha com Deus. Vocês vão ver isso na vida de Abraão, quando ele começou a amar mais Isaac do que Deus. Nós vamos chegar lá. Né? Ló amava Deus, mas se percebe que havia nele um processo de sodomização da alma dele. No momento mais crítico que eles deviam sair da cidade, diz a Bíblia, ele para. Os anjos falam: sai, cara! Ele é aquela parada que a gente dá quando a gente está pensando: e agora? O que eu faço? Né? O que eu vou fazer da vida? Ou o que eu vou fazer na vida? Ok? Essa pergunta deve morrer toda vez que Deus está nos tocando para fora de algo. Toda vez que Deus estiver te tocando para fora de alguma coisa, de alguma relação maligna, você nunca deve perguntar: o que eu vou fazer agora? Para onde irei? Não. Os anjos agarraram o braço de Ló e o puxaram para fora. Vamos, cara, sai desta vida. Não dá vontade de fazer isso com certas pessoas às vezes? Pô, vem cá. Sai dessa vida. Sai do que possuo. Pelo amor de Deus, cara. Você está morrendo. Você vai morrer aí. E o cara está pensando: e agora? Tá que nem Ló. Para onde vou? O que eu faço? O que você faz? Quer uma ajuda? Né? Os anjos fizeram um favor para Ló: sai daqui, cara, urgente. Ele sai correndo. E a família segue andando. Deus então começa a mandar fogo e enxofre. Eles saem da cidade, eles estão andando. Deus começa a mandar fogo e enxofre do céu, ok? Sobre aquela cidade. A ordem: não olhe para trás, larga o passado. Larga o que foi construído para trás. Larga o que se prosperou lá. Larga a diversão que vocês tiveram lá. Larga os pretensos amigos lá. Larga tudo. Olha para frente. Olha o futuro. Confia em Deus. Mesmo perdendo tudo, deixa Deus ser teu tudo. É o que a palavra de Deus está falando para vocês hoje. Olhar para trás, irmãos, é mais do que virar a cabeça 180 graus. O que significa olhar para trás na Bíblia? É querer manter na alma, no coração, coisas que nos separam da vontade de Deus. É achar que Deus não é capaz de suprir qualquer perda por amor a Ele. Isso é olhar para trás. Ok? Enquanto eles caminham, o fogo cai sobre Sodoma e a mulher de Ló para e olha para trás. E Deus executa um juízo contra ela. Ela se transforma numa estátua de sal. Vocês viram no texto, certo? E Jesus diz assim: ei, vocês, lembrem-se da mulher de Ló.
Vocês aqui na sala, lembrem-se da mulher de Ló. Daqui para frente, 2015, lembre-se da mulher de Ló. Significa, a Bíblia tem que ser aplicada para nós hoje. Nós não podemos seguir um ano novo cheio de prosperidade e vitória com Deus, olhando para um passado em que Deus está nos mandando cortar coisas lá atrás. Vocês estão entendendo? E aquilo deve ser sepultado em nome de Jesus Cristo para todo sempre. Eu não sei o que é na sua vida, mas se Deus mandou cortar, corta. Olha para Jesus e fala: Senhor, a minha vida passada morreu. Eu agora tenho uma nova vida com Jesus e eu vou seguir em frente. Lembre-se que quando eu mando vocês saírem do mal, diz Deus, você não deve mais olhar para trás. O mundo é maligno e o sistema que está aí fora é satânico. Não brinquem com o mundo aí fora. Abandona essa velha vida, diz Deus. Jesus diz: quem botar a mão no arado não pode olhar para trás. É o que Jesus falou. Sabe o que significa arado? Quando você pega no arado do reino de Deus, você falou: Senhor, agora é para valer. Eu estou contigo nessa, para trabalhar contigo. Jesus falou: todo mundo que faz isso não deve olhar para trás. Olhar para trás é algo sério, ok? Porque se você olhar para trás, sabe o que vai acontecer com a sua vida? Ela vai virar pedra. Como aconteceu com a mulher de Ló. Sabe por que tem tanto crente empedrado hoje? Porque vive assim, ó, anda igual caranguejo. Jesus está falando: vem, cara, eu tenho o melhor para você aqui. Sério isso? Não é sério? Deus está falando: vem, olha para frente, olha a grandeza que eu tenho para você. Mas eu não posso perder aquela pessoa. Aquela miséria. Aquela miséria. Cara, você não sabe o que eu tenho na sua vida. Larga isso em nome de Jesus. Não é só pessoa não, né? Tudo. Vício, né? Vício. Né? Diversões que às vezes são legítimas, mas são erradas. Né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, só para a gente fechar aqui. Os sentimentos e os pensamentos desses crentes ou dessas pessoas vão virando pedra. O que significa virar pedra, irmãos? Claro que vocês sabem. Virar pedra significa o seguinte: se empedernir. Virar pedra é perder a sensibilidade cada vez mais. Quando eu vou perdendo a sensibilidade, eu vou virando pedra, eu vou virando uma estátua de sal. Por causa que eu estou constantemente olhando para trás. Uhum. Lembrai-vos da mulher de Ló. Queridos, ser discípulo de Cristo é ter que deixar muita coisa para trás. Ok? A pior coisa para a igreja moderna é viver sodomizada, como estátua de pedra, por se recusar a abandonar o mundo. E aí sim, entra tudo que se relaciona com valores e com comportamento. Você vai falar para mim assim: pastor, esse negócio de comportamento não tem nada a ver. A gente pode ser de Deus e fazer o que quiser, Deus nos ama, aleluia. É verdade isso? Não. Pelo menos na Bíblia não é assim, né? Você tem que sempre perguntar o seguinte na sua vida: esse negócio é legítimo? É errado ou é conveniente? Pelo amor de Deus. Uma novela da Globo, do jeito que está sendo projetada hoje, é legítima? É errado ou é conveniente para a minha vida? Não vou responder isso, porque isso é uma coisa individual. Eu não assisto uma desgraça daquela porque para mim não é conveniente. Faz mal para minha alma ver toda aquela miséria e ficar ali absorvendo como esponja. Porque toda vez que você está assistindo algo, você está sendo administrado por aquilo que você está assistindo, queira ou não queira. Você está sendo ensinado, ok? Então, para mim, é inconveniente. Ó, cortei. É legítimo, é errado ou conveniente? Tudo na vida. Roupa.
É legítimo, é errado ou conveniente ao reino de Deus. Agora eu entrei num assunto legal, porque eu já estou fechando. Tudo o que nós fazemos na vida tem esses 3 aspectos de valores. Então eu ouço pessoas dizendo o seguinte para mim: ah, pastor, mas Deus só olha o coração, não olha esse negócio de roupa. Portanto, eu posso usar a minha mini saia? É verdade isso? Não sei. Pense se isso é verdade. Tá vendo só como é que é? Porque roupa, Deus olha o coração, mas a tua roupa demonstra o teu coração também. Nem sempre, pastor. Nem sempre. Tem gente que usa a saia lá no pé e o coração é negro. Sim. Então. É verdade. Eu não estou dizendo que a mini saia é o problema. Eu estou dizendo que se o valor que estiver no nosso coração não for um valor correspondente ao reino de Deus, não adianta ser saia comprida ou saia curta. Mas você tem que saber medir o que você está usando de acordo com os seus valores espirituais. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Amém? Tudo que você faz na vida, você deve medir se é bom, se é legítimo ou se não é. Sexo é legítimo. Todo mundo sabe que Deus criou o sexo. Mas pode ser errado, ou não? Mesma coisa. Pode ser inconveniente ou conveniente. Bebida, diversão, esportes. Você sabia que o esporte é uma coisa legítima? É uma coisa legítima. Mas se eu deixar o reino de Deus para ficar vendo só o UFC, eu estou tendo sérios problemas com a minha vida espiritual. Se eu amar o Corinthians acima de Jesus Cristo, eu estou sendo um idólatra. Eu estou sendo sincero com os irmãos. As pessoas estão vivendo nas sodomas particulares e estão andando com Deus. Mas eu sou crente em Jesus Cristo, mas o meu ídolo é o São Paulo Futebol Clube. Eu não entendo esse negócio, sinceramente. Eu posso gostar de esportes, eu posso gostar de tudo que seja legítimo e conveniente, desde que não tire o lugar de Deus do nosso coração. Diga. Mas é porque tem gente que fala que é crente, diz, eu tenho Deus, mas só anda na carne, né? Exatamente. A carne o que é? O que é a carne? A carne é uma natureza que não foi convertida ao Espírito Santo. Só o Espírito de Deus, só o Espírito que foi convertido ao Espírito de Deus. Então, nós terminamos essa seguinte mensagem da seguinte maneira: lembrai-vos da mulher de Ló. Tem tudo a ver com essa realidade que Deus está falando para nós hoje e que poucos pastores estão ensinando nas igrejas hoje. Nós não podemos andar de qualquer jeito, irmãos. Nós não podemos falar o que dá na telha, porque a gente tem que medir o que está fazendo. Pelo amor de Deus, nós somos de Jesus. Nós somos discípulos de Cristo. Eu não posso falar o que eu quero. Agora eu tenho limites de Deus. Eu não posso pensar qualquer coisa. Eu tenho agora um parâmetro de pensamento. Eu não posso, entendeu? Eu posso ter toda a liberdade do mundo desde que eu esteja andando no caminho que Deus propõe para mim. Aí eu sou livre. Ló teve que sair fugido de Sodoma, porque senão ele acabaria envolvido de tal forma com aquilo que ele não ia ter mais regresso. O negócio estava crescendo demais na alma do Ló. Então, eu queria deixar essa mensagem para nós hoje, que nós devemos olhar para frente, lembrando que Deus tem para nós o melhor para a nossa vida.